vídeo 10, take 1. Gravando. 7 de outubro. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Primeira imagem é eu acordando muito cedo, abrindo o WhatsApp, vendo as imagens de uma das jovens israelenses que foram sequestradas do Festival Nova, levada para a faixa de Gaza, e o sentimento de desespero. Eu acho que a Naamá, a refém que ainda está em Gaza, não voltou, ela com as calças assim sujas de sangue. Acho que foi um prenúncio assim do que depois a gente viria saber que foi uma onda de crimes sexuais assim naquele dia, mas acho que como mulher me marcou muito. A primeira sensação foi de medo, né? De surpresa, que foi uma coisa que a gente não esperava, e de medo, porque as imagens que estavam chegando, já os terroristas estavam chegando em Sderot, a gente não sabia até onde que isso iria, né? Eu acho que a primeira imagem que vem na minha cabeça do dia 7 é a minha mãe abrindo a porta do meu quarto às 7 da manhã e falando: Isabela, acabou de ter um atentado gigantesco em Israel. E eu pegando o celular sem saber o que ia acontecer, lembrando que na noite anterior eu tinha apagado o aplicativo das sirenes em Israel. Meu celular estava tocando as sirenes e eu fui dormir pensando: não tá acontecendo nada, tipo, alarme falso, só mais um dia normal. Mas a gente não imaginava o que ia se tornar. O que você estava fazendo quando houve 7 de outubro? Bom, aqui no Brasil era bem cedo, né? Foi por volta de 6 e pouco da manhã, então eu tava dormindo num sábado e acordei com ligações, mensagens paradas. Depois de uns 10 minutos, a comunicação já entrou numa reunião, todos de pijama. Foi o caos e, assim, parece que a sensação que eu tive foi que eu não acordei. Eu tava vivendo um pesadelo, eu tentava falar assim, não, mas isso não é vida real. E ao longo do dia a gente viu que era muito mais real do que qualquer um imaginava. O meu dia começou muito cedo, até com uma mensagem do André, bem de manhã cedo. O André estava no aeroporto, porque ele ia tirar férias, e ele me mandou uma mensagem falando que tinha acontecido alguma coisa em Israel, grave. A gente ainda não tinha a menor noção, né, do quão grave. Nos primeiros momentos ali do dia, foi tentando entender o que tinha acontecido. E eu lembro que quando foi 7 horas da manhã que eu realmente entendi que o Hamas tinha invadido Israel, eu lembro de entrar no quarto da minha mãe, acordar minha mãe assim no sábado e falar: Hamas invadiu Israel. E a minha mãe acordou assim meio assustada e ela me perguntou como, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente está se fazendo até hoje. O que você sente quando você para pra pensar que já passaram 365 dias? É inacreditável pensar que está fazendo um ano, porque é o que a gente fala, ainda é 7 de outubro, e realmente é isso, a gente parou no tempo, congelou. 7 de outubro a gente ainda vive, a gente ainda tem 101 reféns, a gente ainda está em guerra, então a gente ainda está com um luto que não acaba. Então é um sentimento assim de muita dor, de novo esse sentimento de impotência, que a gente quer estar lá, tá ajudando. Israel é um país muito resiliente, o povo judeu é um povo muito resiliente, mas ao mesmo tempo o país ainda está quebrado, o país ainda está sangrando, as famílias ainda estão separadas, a gente ainda tem 140 mil deslocados internos que estão longe das suas casas há mais de um ano, a gente tem soldados que pararam a vida, que estão dedicando a vida aí por uma guerra que fala sobre a existência do povo judeu, a gente tem ainda reféns que estão vivendo um pesadelo embaixo de túneis nas mãos do Hamas. Então é inacreditável pensar que um ano se passou e que a gente realmente ainda está vivendo esse mesmo pesadelo. Parece que foi ontem, o ano passou muito rápido, a gente não dá para perceber que passou um ano. Ao mesmo tempo, eu acho que nesse ano o mundo viu os horrores do terrorismo de uma forma mais documentada, diferentemente do 11 de setembro, dos horrores de ver os aviões entrando nas torres e das torres caindo e das pessoas se jogando lá de cima. Você viu menos sangue de verdade, o líquido vermelho, o sangue. Aqui foi um atentado terrorista que você viu muito sangue, documentado por eles mesmos, com prazer e alegria. Eu sinto, depois de um ano, que
que nós ainda temos uma missão para tentar cumprir, porque é uma coisa que não é óbvia e não é simples. Eu levo essa plaquinha pendurada aqui comigo o tempo todo para lembrar e para lembrar para os outros que os reféns ainda estão lá. Nesse 1 ano, eu acho que incerteza. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser esperança ou não. Foi um ano, acho que um ano mais intenso da minha vida. Eu vi os acontecimentos do Oriente Médio, que eu pesquiso a vida inteira, e eu nunca vi isso me afetar tanto, ver quanto que isso estava presente na minha vida. Eu acho que essa guerra trouxe isso para minha vida de uma maneira como nunca antes. De eu ver o medo, o terror nos olhos dos meus amigos judeus diariamente, de eu ter que evitar falar com amigos árabes, porque por conta do país em que eles vivem, eu poderia colocar eles em situação de risco. Foi ver pessoas se afastando de mim por conta do meu posicionamento político, por conta do meu trabalho, né, por eu trabalhar na Incendivus, por tantas coisas, ter a minha fé enquanto um cristão questionada, como é que você pode ser cristão e apoiar Israel, e coisas absurdas que eu tive que ouvir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a lição que eu tirei é de que a gente deve ter coragem. Devem ter coragem para se levantar, se posicionar por aquilo que a gente é, no caso dos meus amigos judeus, mas também por aquilo que a gente acredita. E eu não preciso ser judeu para sentir a dor deles, para sentir o quanto que o antissemitismo ele é terrível. E eu acho que foi um ano de muito difícil, muito sofrimento, mas também que me deixou muito forte, muito convicto de quem eu sou, do que eu acredito e pelo que eu quero viver. O que você espera do futuro? Paz. Paz no mundo. Espero paz, né? Que a gente possa ter paz em Israel. A volta dos reféns. Eu acho que esse é o essencial por agora. Nesse momento, a prioridade é a volta dos reféns para que todo mundo possa voltar para casa, para suas famílias, para seus amigos. Depois de um ano e com a situação política que a gente se encontra, né, que não é mais em Gaza apenas, mas são os reféns que não voltaram, é a dor das famílias, é o trauma em Israel. Mas no fim das contas, a gente sobreviveu inúmeras tentativas de aniquilação, com muito menos poder e organização que a gente tem hoje, com muito menos ajuda externa do que a gente tem hoje e com muito menos pessoas dentro, né, que formam o povo judeu do que hoje. E a gente conseguiu sobreviver a eles e a gente vai conseguir sobreviver a isso. A gente vai conseguir, no fim das contas, sobreviver, vencer e viver.